Entrei aqui no YouTube, tive um probleminha aqui com o meu celular, que na hora que eu estava arrumando, ele caiu, mas acho que agora eu vou conseguir. Entrar no... Caramba, deixa eu só ver aqui para eu entrar no Instagram. Entrei. Vamos ver. Que vídeo é esse? Ao vivo. Pronto. Eu tinha posto o nome, mas acho que... Não sei se vai... Pronto. Estou ao vivo. Que sufoco! Desculpa, gente, atrasei, porque estou entrando aqui atrasada no Instagram e aqui no YouTube, porque na hora que eu fui botar o vídeo para começar, aí meu celular caiu e o gancho de sustentar né, o vídeo no tripé também quebrou. Eu tive que dar um jeito aqui para a gente poder começar essa live de hoje. Mas estou aqui, né? Estou aqui, estou ao vivo e nós vamos começar a nossa live das sextas-feiras às 13 horas, né? Que muita gente chama, eu vou almoçar com a Lena. E é isso, né? Então, a gente vai dar início, né, a essa live com um tema de hoje que eu acho que é um tema bastante instigante, né? Porque nós vamos conversar sobre quando a sua filha quer que o namorado durma em casa. E aí, obviamente, a gente vai conversar sobre a menina, mas nós vamos conversar também, né, sobre os meninos. Então, nós vamos dar início, né, a essa live. O pessoal está começando a chegar aqui no Instagram, também aqui no YouTube. E nós vamos dar início a essa live, que eu acabei entrando aqui, que eu estava dizendo, entrei um pouquinho atrasada, que deu um problema aqui com o meu celular, mas agora já está tudo resolvido. E nós vamos, então, começar essa conversa hoje, onde nós vamos falar sobre quando a nossa filha quer que o namorado durma em casa. Ou também quando o nosso filho quer, né, que a namorada durma em casa, ou o namorado durma em casa, né? Depende aí da orientação sexual de cada um deles. Então, nós vamos conversar sobre esse assunto, porque esse é um assunto, não é, que a gente vê aí uma dificuldade muito grande, né, da gente lidar com essa temática, porque ao mesmo tempo que a gente quer ser uma mãe acolhedora, uma mãe que não quer reprimir, né, a sexualidade da nossa filha ou do nosso filho, ao mesmo tempo, essa pergunta, ela faz a gente tomar uma decisão que é uma decisão que não é muito simples, né? Não é muito simples, porque ela envolve, como a gente vai ver aqui na nossa live, uma série de aspectos que a gente precisa ponderar. E eu sei muito bem, já tive filhos adolescentes e filhos adolescentes já numa idade, numa época aonde também já se podia levar namorado para dormir em casa, não é? Que vocês, como pais hoje e mães hoje de adolescentes, viveram já uma época bem mais liberal do que como, por exemplo, foi a minha época de adolescente. Imagina, a gente não tinha nem ousadia de conversar sobre namoro, quanto mais, né, solicitar que um namorado dormisse na nossa casa, né? Imagina, isso estava completamente fora de cogitação, né? Agora eu lembrei da minha mãe, a gente tinha horário para namorar, então a gente tinha dias e tinha horário para namorar. Então o namorado chegava na nossa casa só naqueles dias, né? E mais, a gente tinha aquela história do namoro na porta, né? Então ficava na porta, num ângulo que os pais ficavam vendo de lá de dentro, né? E só na minha casa, por exemplo, só se podia namorar dia de sábado e domingo, porque os outros dias eram dias da gente ir para a escola. Então só sábado e domingo, às vezes às sextas-feiras,
ou às vezes era sexta e sábado, domingo não podia, enfim, era 2 vezes por semana, em geral no final de semana. E quando dava 10 horas da noite, minha mãe batia palma e expulsava todos os nossos namorados, né? Porque eu sou de uma família que é grande, então eu tenho umas 3 irmãs e já teve época de estarmos nós 4 namorando, né? Ao mesmo tempo. Então minha mãe vinha, batia palma, hora de se recolher e não tinha acordo, né? O namorado tinha que ir embora mesmo. Portanto, eu, como adolescente, não pude viver essa experiência. Mas talvez algumas de vocês tenham conseguido, né, viver esse tipo de experiência. Mas vivi como mãe, né? Ou seja, vivi como mãe quando os meus filhos estavam adolescentes, quando os meus filhos entraram na fase adulta jovem, né? Eles também vinham com esse tipo de solicitação. E eu sei muito bem o quanto é difícil essa tomada de decisão, né? Então, vamos conversar sobre essas questões e o que implica, por que é tão difícil a gente tomar uma decisão como essa, né? E para começar, né, eu gostaria de contar um pouco o que me inspirou a trazer essa história aqui hoje. É que há mais ou menos 1 semana ou 2 semanas atrás, eu estava conversando exatamente sobre esse assunto com uma outra colega sexóloga, né? E a gente estava conversando dessa dificuldade. Como, né, orientar as mães, como a gente lidar com esse tipo de história. E ela tinha trazido uma história de uma mãe, né, cliente dela, que essa mãe, ela já sabia que, né, que a filha transava, ela era uma mãe de uma adolescente de 16 anos, e essa adolescente, ela começou a namorar um garoto que era um garoto que morava em outra cidade, e por conta do fato do namorado morar em outra cidade, ela conseguiu convencer a mãe, né, de deixar que o namorado dormisse na sua casa. A mãe, a princípio, relutou bastante, mas ela depois acabou cedendo e tentou convencer, conseguiu convencer também o marido, depois de muita luta, depois de muita lábia, né, que esse namorado dormisse na casa dela, e fez um acordo com essa filha, né? Fez um acordo com a filha de que, tudo bem, o namorado poderia vir, dormir na casa deles, porém, o namorado iria dormir na sala e ela no quarto dela. E tudo bem, ficou tudo acordado, o namorado veio, foi bem recebido pela família, na hora de dormir, cada um foi para o seu quarto e o namorado ficou na sala para dormir no sofá. Mas eis, né, que você sabe que numa situação como essa, a gente como mãe, é muito difícil a gente relaxar, né, e querer, como é que diz, e conseguir relaxar e dormir e deixar que as coisas transcorram como se nada tivesse acontecendo, né? A gente sabe que não é bem assim, a gente vai ficar ligada naquilo que poderia estar acontecendo. E aí o que aconteceu? Ela levantou de madrugada e foi com a desculpa, obviamente, de que foi beber água, mas que na verdade foi checar. E quando ela chegou na sala, ela viu que o garoto não estava dormindo no sofá. E aí, no dia seguinte, ela chamou a filha para conversar e perguntou para a filha: o que nós combinamos? O que ficou acertado? Não é de que seu namorado dormiria na sala? E ela falou assim: mãe, mas que bobagem! Sabe, você não já sabe que a gente transa? Que bobagem! Qual é o problema dele dormir comigo? Qual é o problema dele dormir no meu quarto? Isso não seria uma hipocrisia, sabe? Assim, e aí ela fez: mãe, continua, vamos continuar essa história, sabe? Me defende, seja minha amiga, seja minha companheira, me ajuda a poder ser feliz com meu namorado. E essa mãe ficou numa angústia muito grande, né, diante dessa situação, sem saber como lidar com esse tipo de história. E aí a gente então começou a conversar, eu e essa minha colega, a gente começou a conversar sobre esse tipo de situação, não é tão difícil, que é a gente
Sabe, o fato de saber que a sua filha tem um relacionamento sexual é uma coisa, o fato de você permitir que a sua filha tenha um relacionamento sexual dentro da sua casa, dormindo na sua casa, ou seja, próximo de você, é uma outra história bem diferente, né? Bem diferente. E aí, a gente agora vai parar aqui um pouquinho para a gente analisar quais são as vantagens, quais são as desvantagens da gente permitir que as nossas filhas ou que os nossos filhos levem os seus namorados, né, para dormir em casa e como a gente lidar, né, com esse tipo de situação. Uma das coisas, né, que eu gosto sempre de trazer aqui nas vantagens é que tudo na vida, todas as situações que a gente toma, todas as decisões que a gente toma, tem vantagens e tem desvantagens. Tudo depende, né, de quem toma essa decisão e de quem tem que viver esse tipo de situação. Então, é importante que a gente consiga lidar com essa situação de acordo com os seus princípios, de acordo com os seus valores e de acordo com as suas expectativas, né? Eu poderia, né, terminar essa live dizendo aqui, ó, depende de você, né? Você é quem sabe o que é melhor, o que é pior, né, para o seu filho ou para a sua filha. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é tão simples assim eu jogar para vocês e tirar o meu time de campo e ir embora. Essa é uma situação que merece a gente analisar os prós e os contras. Então, se existe, por exemplo, a vantagem, né, de que, como muitas mães dizem, não, eu prefiro que eles transem e durmam na minha casa, porque eu sei aonde é que eles estão, eu sei como lidar com esse tipo de situação e que, portanto, o fato de saber aonde eles estão, isso me dá mais tranquilidade, me dá mais segurança e pela segurança eu faço qualquer negócio, mesmo que eu tenha, né, que me violentar. Uma outra vantagem que muitas vezes as mães colocam é que o namorado ou a namorada dormir em casa, a gente observa melhor a relação que eles estão vivendo. A gente pode observar melhor como eles estão, né, se tratando um ao outro, como é que eles convivem, né, um com o outro. E, obviamente, né, o fato de você permitir a presença do namorado, da sua filha ou do seu filho na sua casa, vai fazer também com que você conheça melhor essa menina ou que você conheça melhor esse menino. Então, sem dúvida nenhuma, tem vantagens? Tem vantagens. Isso daí que eu estou colocando são algumas vantagens? São algumas vantagens que a gente vai encontrar na hora que a gente toma essa decisão. Mas qual que são as desvantagens, né, da gente permitir que o namorado durma na nossa casa? A nossa privacidade familiar, ela vai para as cucuias, né? Ou seja, você deixa de ter essa privacidade, porque embora este garoto ele seja até íntimo da sua filha, ou íntimo do seu filho, ou essa garota íntima do seu filho ou da sua filha, o que vai acontecer? Ela não é a sua filha, ele não é o seu filho. Portanto, é alguém que é estranho à sua dinâmica familiar, que passa agora a pertencer, a conviver com vocês nesse ambiente. Então, obviamente, né, que isso vai trazer desagrados, né? Eu lembro quando minha filha começou e o meu filho começaram a levar os namorados para casa, né? Minha filha levar o namorado e meu filho levar a namorada, uma das coisas, né, que eu dizia para eles era exatamente isso. Olha, não dá para ser todo dia, né? Não dá para ser toda hora que vocês querem, porque existe aqui uma coisa que se chama a minha privacidade, a privacidade da minha família. E essa privacidade precisa ser respeitada. Então, a gente tem que negociar essa nossa privacidade, né? E muitas vezes o fato de você ter uma pessoa estranha na sua casa, aí eu vou dizer estranho porque pode ser até que depois, né, com a convivência, a gente acaba até deixando, né, essa pessoa deixa de ser um estranho, mas de qualquer forma, ela é uma pessoa que não é da sua família e isso começa a criar um certo constrangimento.
um certo... dá mais dificuldade para a gente administrar, né? Principalmente quando os nossos valores e princípios e expectativas não é exatamente de desejar que isso aconteça, ou seja, que a filha ou o filho leve o seu namorado ou namorada para dormir na nossa casa. Uma outra desvantagem é a alteração completa dessa dinâmica familiar. Além do que, tem mais trabalho doméstico, ou seja, é mais copo para lavar, é mais comida para fazer, é mais gente para se alimentar, é você já não poder fazer uma coisa tão simplesinha, ter que cuidar um pouco mais daquilo que você vai oferecer, mais lanche, enfim, são mais questões que começam a fazer parte desse convívio, né, dessa dinâmica, né, que você tem que administrar. E, por fim, a questão da responsabilidade. Afinal de contas, quem é que é responsável se eles forem menor de idade? Se eles forem maior de idade, eles são responsáveis pelos seus atos. Mas se eles forem menor de idade, quem é responsável pelos atos de alguém menor são os seus pais. Ou se este garoto ou esta garota está na sua residência, é você que é o responsável por este garoto ou por esta garota. Então, vejam, são muitas questões que fazem parte, né, dessa tomada de decisão, que a gente precisa analisá-las para poder tomar uma decisão com lucidez, tomar uma decisão com coerência, né? E para a gente começar a analisar essas questões, vamos começar pela questão do respeito à sexualidade na adolescência. Eu trago sempre para vocês aqui, e essa é a minha missão, né, nesse trabalho que eu faço com vocês, que é da gente entender e perceber que a sexualidade na adolescência, ela é um fato. A gente não pode mudar isso. Isso existe. E que, portanto, o que nós podemos é respeitar a sexualidade na adolescência, porque ela é algo extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Do mesmo jeito que a gente passou por ela na adolescência, nossos filhos também estão passando. E não tem como eles tomar a decisão de dizer, não vou sentir nenhum desejo sexual, não vou me interessar por ninguém, não vou querer estar com ninguém, não vou querer ficar com ninguém, não. Isso está fora de cogitação. Então, a sexualidade, ela, nesse momento, principalmente da adolescência, ela é um momento de muita efervescência, né? Ou seja, ela está ali a todo vapor. Então, é algo que, se você como mãe ou como pai não respeitar e achar que é bobagem, achar que seu filho pode viver sem isso, achar que essas questões são questões de segunda instância, né, vamos dizer assim, você se afasta, né? Você se afasta. Como eu já vi muitas mães, né, trombarem com seus filhos porque ela começa a ver o comportamento sexual como sendo uma agressão a ela. E isso é até comum a gente encontrar, porque a gente aprendeu na nossa vida que a sexualidade é um desrespeito aos outros. E, na verdade, não é. O que a gente precisa é respeitar a sexualidade dos nossos filhos adolescentes, ou seja, entender que sim, ele tem desejo sexual, sim, ela tem desejo sexual, sim, eles vão querer namorar, eles vão querer ficar, eles vão querer, como é que se diz, se relacionar, e que, portanto, o que a gente tem é que conversar sobre todas essas questões que envolvem esse comportamento sexual dos nossos adolescentes. Segundo, né, a gente precisa entender, por outro lado, que não é porque ele tem desejo e ele quer ficar com as meninas querem ficar com os meninos ou vice-versa, que a gente tem que permitir tudo que eles querem, na hora que eles querem e do jeito que eles querem. Então, respeitar não significa passar a mão na cabeça. Respeitar significa que eu entendo que o meu filho tem esse desejo, que a minha filha tem esse desejo, que ela gostaria muito de dormir abraçadinho com o seu filho. Quem é que não gosta de... com o seu filho, não? Que a namorada do seu filho gostaria de dormir abraçadinha com o seu filho, que a namorada da sua filha gostaria de dormir abraçadinha com a sua filha, e a sua filha e o seu filho idem. Isso a gente precisa entender que é natural que eles sintam esse desejo. E não que isso seja uma aberração. Porém, para que isso aconteça,
existem alguns critérios, né? Porque isso depende do seu aval, isso depende do seu consentimento e, portanto, isso também depende de como você enxerga esse tipo de situação. E mais, isso depende se este momento e este desejo, ele é adequado ou não, de acordo com as circunstâncias em que vive essa menina e esse menino, não é? Desse desejo ser possível de ser realizado. Então, o que a gente vai entender? O ser humano, ele é refém dos seus desejos, ele é refém das suas vontades, ele é refém dos seus sentimentos, não é? Então, por exemplo, quando a gente sente raiva, quando a gente sente ciúme, sabe, a gente fica angustiado, a gente sofre bastante com isso. Quando a gente tem desejo sexual, a gente quer resolver esse desejo, a gente quer ser tocado, a gente quer tocar o outro, quer abraçar o outro, quer estar com esse outro. Porém, nem sempre isso é possível a gente fazer e colocar para fora na hora que a gente quer e bem entender. Por quê? Porque a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade, a gente vive em família. Então, se a gente vive em núcleos, a gente tem que aprender a respeitar esses núcleos. Do mesmo jeito que eu respeito que ele sente, ou que ela sente, eles também precisam aprender o que a gente sente e o que a gente valoriza. E que, portanto, através dessa aprendizagem, a gente vai poder estabelecer uma convivência harmônica. Porque se só valer o desejo de um lado, a gente não vai conseguir, né, conviver com isso numa boa. Então, se essa garota queria trazer o namorado para casa, a mãe cedeu, mas a mãe colocou um limite. Mas se ela não foi capaz de corresponder a esse limite, das duas, uma. Ou essa mãe não foi clara o suficiente e firme o suficiente na colocação dos seus limites, né? Ou então essa mãe, ela concorda, né? Ela está bem, ela concorda com aquilo que está acontecendo dentro da sua casa, que também está tudo bem, desde que isso seja um entendimento, isso seja uma vontade dessa mãe. Então, uma coisa só que eu quero deixar claro aqui para vocês é que se por um acaso essa nossa filha ou esse nosso filho aprende que nem sempre ele pode satisfazer os seus desejos e suas vontades, ou seja, se ele aprende a lidar com a frustração, isso não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, hein, gente? Isso é uma coisa positiva. Ela entender qual é o momento adequado, isso é algo que vai fazer com que essa sua menina ou esse seu menino desenvolva, né, o que Freud chamou de superego, e que outras pessoas chamam aí de consciência moral, de que ela não existe sozinha no mundo. Ele não existe sozinho nesse mundo. E que os atos que eles praticam são atos que podem incomodar ou impactar na vida de outras pessoas. Então vamos pensar aqui um pouquinho. O que acontece numa relação sexual? Acontece a provocação, né, os estímulos vão provocar aí uma excitação. Essa excitação vão provocar uma reação. E nessa reação, você vai ouvir gemidos, gente. Vai ter gemido, vai ter sussurro, vai ter... Então, dependendo da circunstância, tem mães e tem pais, por exemplo, eu não sou capaz... Nem hoje, meus filhos casados, eu sou capaz de ouvir sussurros deles, né? Quanto mais quando eles são namorados, que a gente tem aí uma outra questão, né? Que é a questão, né, dos ritos de passagem para a gente, o rito de passagem para aceitar. Para a gente só não, né? Ou seja, para muitas pessoas, o rito de passagem do casamento, né, ou do estar morando junto, ou de ter assumido um compromisso, não necessariamente um casamento, mas uma relação de compromisso, é o que, de uma certa forma, coloca o sinal verde, né, para a gente receber na nossa casa.
Mas quando isso acontece aos 16 anos, durante o período da adolescência, onde essa garota, esse garoto ainda não sabe muito bem, né, com quem eles estão se relacionando, se eles gostam de fato, de verdade. Naquele momento eles têm toda a clareza do mundo que sim, né, que eles amam, que eles estão apaixonados, mas a gente sabe que essa paixão e esse encanto pode se quebrar, né, com um piscar de olhos nesse momento da adolescência, porque é um momento onde a gente está experimentando, é um momento onde a gente está se descobrindo, um momento onde tudo é muito novo, não é? Então, num momento como esse, é importante, não é, que você tenha clareza sobre o que é que você espera do seu filho ou da sua filha, e se você colocar limite nessa situação, você está ajudando o seu filho ou a sua filha a lidar com esse comportamento, a lidar com esse desejo sexual, porque isso é algo que vai vir muitas vezes, e se ele não aprender quais são as suas expectativas, os seus valores, os seus princípios, muitas vezes eles vão, como é que diz, acabar ferindo, né, esse seu jeito, vai acabar ferindo você, né? E aí, qual é a primeira coisa que a gente tem que ver na hora que a gente vai tomar uma decisão como essa? Eu sou capaz de suportar esse tipo de situação? Então essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Eu sou capaz de suportar o meu filho ou a minha filha transando dentro da minha casa? Dormindo juntos? Porque uma coisa, fique certa, eles vão dar um jeito de ficar juntos. Eles vão dar um jeito de ficar juntos. Então, a gente tem que se perguntar. Então, dependendo de como você responder a essa pergunta, né, saber o que você suporta, é que você, então, vai poder fazer a sua negociação com o seu filho ou com sua filha. Mas essa clareza do que, sabe, eu suporto isso, parece uma coisa boba, mas não é. A clareza de você saber se você suporta ou não isso é muito importante. Eu lembro uma vez eu conversando com uma mãe que ela tinha uma filha. Ela tinha uma filha e essa filha também pediu para ir para o namorado dormir em casa, né? E ela fez o maior esforço, tal. Depois ela disse, não, afinal de contas, né? Eu sou uma pessoa moderna, eu entendo que isso daí é uma situação que a minha filha gostaria de viver, eu no lugar dela também queria passar pela mesma coisa, eu sempre ficava muito brava quando a minha mãe não deixava, então eu acho que eu vou deixar, né? Vou deixar a minha filha trazer o namorado para casa. Só que ela não conseguiu colocar as regras, ela não conseguiu, ela deixou a filha trazer, mas ela deixou a filha trazer dentro de uma compreensão que não estava claro para ela, que ela não era capaz de suportar os gemidos e os ruídos, né, no quarto da filha. E ela começou a se sentir agredida com isso. E assim, na frente da filha, do namorado, estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, mas na hora que o namorado foi embora e que a filha começou a fazer outras coisas, né? E daí tropeçou, ou seja, numa bobagem qualquer que a filha fez, sei lá, derrubou água no copo, derrubou água do copo, ou enfim, alguma bobagem que essa filha fez, ela explodiu com tudo em cima da menina, né? Explodiu com tudo, que ela era uma desastrada, que é onde já se viu, tudo dela era assim, tudo tinha que ser do jeito dela, tinha que ser... E aí a filha ficou atordoada, né, sem saber. Poxa, o que eu fiz para minha mãe? Mas por que você está assim, com raiva de mim? Mas a mãe estava com raiva, não é que a mãe estava com raiva dela, né? Quer dizer, a mãe estava com raiva por ter permitido que ela lhe machucasse, né? Permitido que ela estivesse infringindo os seus princípios, porque ela não estava aguentando aquela situação e ela não estava conseguindo ser sincera com a filha. Então, veja, para a gente tomar uma decisão como essa, é importante que a gente tenha clareza dentro de nós
de que, de fato, eu consigo lidar com esse tipo de situação. Porque se eu não conseguir, aí a gente tem que ter a capacidade, não é, de colocar os limites, fazer uma negociação e colocar os limites com bastante clareza para os nossos filhos. Então, se você acredita, né, que você é capaz de suportar isso, legal, tudo bem, né? Eu acho que isso depende de cada mãe, cada pai, dentro das suas expectativas, dentro daquilo que você acredita, vocês vão colocar, né, vão tomar as suas decisões. Se vocês acreditam nisso, toma essa decisão, deixa trazer, ou seja, é uma coisa muito ruim levar o namorado. Não tem uma questão de bom ou de ruim, tudo depende da estrutura que você tenha para acatar e receber esse namorado. Então, o que vai acontecer? Você tem que dizer claramente o que é que você suporta. Então, conversa com a tua filha, né? Mas toma essa decisão de uma forma lúcida, sabendo exatamente o que é que lhe incomoda, o que é que você suporta, sabe? E deixa isso claro, até que ponto você consegue lidar com o fato desse namorado dormir na sua casa sem que você se sinta violentada. Porque nas relações familiares, não conta só o sentimento de uma pessoa, conta o sentimento de todos. Tem situações que também a gente, quem sabe, ouvir os irmãos. Se tem irmãos em casa, tem que ouvir os irmãos, tem que ouvir o pai, tem que ouvir a todas as pessoas, porque isso não é uma decisão única, isso é uma decisão, não é, que vai comprometer toda a família, que vai comprometer a convivência familiar. Não é? Então, tem que estar claro para você o que é que você sente, o que é que você gostaria, né, que fosse... Tem alguém aqui tentando falar comigo, mas não é hora. Deixa claro o que você gostaria que acontecesse. Né? Então, aonde é que ele vai dormir? Se vai dormir na sala... Você deixe muito claro para sua filha, deixe muito claro para ela ou para ele o que é que você espera dessa noite, tá? Teve uma mãe que disse assim, não, eu não vou correr esse risco. Se eu não quero que eles fiquem juntos de jeito nenhum, não é? Então é assim, ele vem dormir aqui, mas você vai dormir no meu quarto. Esse foi um jeito que ela encontrou, mas você não precisa fazer desse jeito. Você pode fazer também de um outro jeito, que é o jeito de chegar e dizer, olha filha, você vai dormir no seu quarto. E aí, como é que você se sente com isso? Como é que você vai lidar com isso? E seja firme, não é? Seja firme nas suas colocações. Coloque, sabe... Se você suporta ou não suporta ouvir os barulhos do sexo. Coloque para ela a questão da sua privacidade, da privacidade das outras pessoas que estão convivendo com você nessa casa. E só a partir daí, dessa conversa que você vai ter com a sua filha ou com o seu filho, é que você, de fato, vai poder tomar essa decisão. Se você permite ou não, né, que o seu filho ou a sua filha... levem os namorados para dormir em casa. Né? E ouça cada colocação que você fizer, ouça a sua filha, porque ouvindo você vai poder saber melhor o que é que ela pensa a respeito desse tipo de situação. Então, se ela disser, mãe, eu não sei se eu vou conseguir, como é que diz, resistir a isso, aí você... já para a conversa e vamos conversar sobre essa questão do resistir ou não resistir. E qual é o impacto que isso traz para a sua vida. Aqui a Duda está colocando, passei por esta situação com meu enteado. O pai permitia porque nem em casa ficava. E homem não liga, né? Mas estava me incomodando bastante, porque não eram discretos nos barulhos e tinha o barulho da cama. Pois é, né? Pois é. Essa questão dos barulhos, eu sou uma que, por exemplo, como eu disse, eu não aguento, né? Eu não aguento. Então, quando meus filhos começaram a levar os namorados para casa, e até hoje, casados, quando vêm dormir na minha casa, eu não quero ouvir os barulhos, né? Eu não quero. Isso é uma questão pessoal, porque o barulho, ele é como é que diz?
Como é que chama, meu Deus do céu? Fugiu aqui o nome. Só veio um nome estimulante, mas ele é um estímulo, né? Ele é um estímulo sexual, ele é algo que vai mexer com você. Você vai ouvir aquele barulho, né? Eu com a filha de 4 anos em casa, perguntando e ela perguntando o que era a camisinha no lixo. Totalmente constrangedor. Duda, não é uma situação fácil, principalmente quando a gente não se sente à vontade para conversar sobre sexualidade. Quando você tem uma mãe ou um pai que se sente mais à vontade para falar de sexualidade, que lida com a sexualidade de um jeito muito mais leve, de um jeito muito mais tranquilo, não é? É uma situação que você consegue tirar de letra. Até mesmo quando a filha pequena pergunta o que é camisinha, quando você está mais tranquila com relação a isso, você está se sentindo preparada para lidar com esse tipo de situação, você tira de letra todas essas histórias. Você explica para a tua filha o que é, você, sabe, consegue colocar os limites daquilo que você pode ou não pode lidar diante dessa circunstância. Agora, quando você pega, por exemplo, uma mãe, né, que não conversa, né, sobre sexualidade, e no seu caso, né, que não é a mãe, é a madrasta, que muitas vezes pode ser que se sinta constrangida em colocar limites, porque se o pai, que é o pai, não colocou limite, né, como é que você vai ter essa abertura para colocar limite no outro? Mas saiba, você tem sim, tem essa abertura. Ou seja, você está na sua casa, você é a responsável por ele naquele momento, né? Você é responsável não só por ele, mas você também é responsável pela garota que está na sua casa. Portanto, eu sempre falo que é muito importante que a gente jogue claro com isso, que a gente converse. Muito bem, vão dormir juntos e essa menina, ela tá usando algum método contraceptivo, a mãe dela sabe que ela está na sua casa, ou seja, todos esses pontos precisam ser acertados para que amanhã não recaia sobre você uma responsabilidade de uma coisa que vai ser, de fato, da sua responsabilidade, porque você não soube como lidar com aquilo, né? Porque você não soube como colocar os limites. Então, mesmo sendo o nosso enteado, mesmo sendo a nossa filha, o nosso filho, não importa, se é um adolescente que ele tem menos de 18 anos, é sua responsabilidade. Esses adolescentes estão sob a nossa responsabilidade. Então, se eles estão sob a nossa responsabilidade, eles têm que ser conduzidos e guiados a partir da visão, dos valores e dos princípios que eu consigo suportar, admitir e lidar. Se eu não consigo lidar com esse tipo de situação, é muito melhor que eu diga não para minha filha, que eu diga não para o meu filho, do que eu permitir que eles tragam o namorado para casa e depois eu ficar angustiada, sofrendo, né, criando uma série de circunstâncias desagradáveis que, em vez de me aproximar do meu filho, de me aproximar desse adolescente, eu acabo me afastando deles. Sim, chegou num ponto que chamei ele e conversei. Como gostava dela também, conversei com ela com jeitinho. Exatamente. É por aí que a gente tem que fazer, né? É conversando que a gente consegue se entender. E conversando claramente, gente. Não adianta a gente vir com subterfúgios. A gente precisa falar de sexualidade. A gente precisa falar dos sentimentos. A gente precisa falar das sensações que essa situação provoca. E quando você tem esse hábito, claro, se você é uma mãe que já conversa desde quando seu filho é pequeno, ou quando ele começou a entrar na puberdade, essa é uma conversa que flui tranquilamente entre vocês, nessa hora de tomar essa decisão, quanto mais claro isso está, sabe, mais tranquilo é para você tomar essa decisão, para você colocar os limites. E se você é uma mãe que coloca os limites, quando você coloca os limites, eles já sabem o que é que eles podem ultrapassar e o que é que eles não podem ultrapassar. Principalmente, né, se você é, como eu chamo as minhas mães do papo firme, se você é uma mãe firmeza. A mãe firmeza é aquela mãe que ela respeita, mas que ela também coloca as suas condições, ela também coloca aquilo que ela é capaz de conviver, para que com isso, né, ela consiga fazer aí
uma aliança onde ninguém sai machucado. Porque uma aliança onde um sai feliz e o outro sai infeliz não é uma aliança, não é? Isso não é uma convivência salutar. Isso vai gerar conflito, isso vai gerar briga, isso vai gerar... É questão de dias. Então, se você não tem condições, se você tem condições, como eu disse, coloque os seus limites, veja o que você suporta e estabeleça a sua negociação com seu filho ou com a sua filha. Se você não tem condições, se você diz, olha, eu não vou suportar isso, isso para mim é uma agressão. Não tenha medo de dizer isso para o seu filho ou para a sua filha. Eles também precisam saber o que é que você pensa a respeito dessa situação. Então, você pode e deve, né, dizer não se você, de fato, né, se sente agredida com esse tipo de conduta, se você se sente agredida com o fato do seu filho ou a sua filha levar o namorado para casa. Né? Então, e quando você coloca isso para o seu filho ou para a sua filha, o seu sentimento, como você se sente diante dessa circunstância, isso, como eu falei para vocês, não é uma coisa ruim, né? Você está colocando limite. E o limite, ele faz com que a gente desenvolva a consciência moral dos nossos filhos. Faz com que eles aprendam o que é que você valoriza, o que é adequado para a convivência dentro da sua família. Então, essa é a moral da sua família. Então, dentro dessa consciência do que você respeita, do que você tem como princípios, e mais, né? Quando ele aprende isso e consegue respeitar também, ele vai aprender a canalizar esses desejos dele, ou seja, essas pulsões dele, como, sabe, tanto a sexual, como a da raiva, como a do ciúme, como a de outras questões que a gente traz na nossa vida, ele vai conseguir canalizar para outras coisas. Ele vai entender que naquele momento não pode, vai assistir um filme, vai assistir uma série, vai falar pelo celular, vai conversar pelo celular, vai aprender alguma outra coisa, mas ele vai aprender a lidar com esses sentimentos e essas sensações. Porque não basta só ter o desejo, é preciso ter o desejo e que esse desejo possa ser realizado dentro de circunstâncias que não machuquem nem agrida ninguém. Então, para isso, ele vai ter que aprender a lidar com isso. E quando você tem uma conversa clara e uma conversa, tranquila nesse sentido, você está abrindo a possibilidade dele se desenvolver nesse sentido, dele buscar novos caminhos, dele buscar novas situações e novas circunstâncias para lidar com a sua autonomia mais adiante. Então, o importante aqui é a gente ter essa lucidez, porque quem tem que ter essa lucidez nesse momento e colocar os limites não é o seu adolescente. É claro que tudo que ele mais quer na vida é estar ali juntinho com o seu namorado ou sua namorada. Beijando, abraçando, transando, qualquer coisa melhor que isso, quando a gente está apaixonado, então, meu Deus, né? É tudo de bom. Então, não vai vir deles esse limite, essa colocação de limite. Se ele está numa família que ele vai percebendo que ela pode pedir aqui, que se ela, fizer uma carinha assim de choro, se ela pedir mansinho, que a mãe não vai aguentar dizer não, que vai acabar cedendo porque a mãe é uma mãe amiga. Gente, a gente é uma mãe amiga, mas primeiro a gente é mãe. Não é? E mãe é aquela pessoa que coloca limite. Mãe é aquela pessoa que educa. E educar é exatamente adequar as nossas... Nossa, o bicho passou bem aqui. É exatamente adequar as nossas funções, os nossos desejos a uma convivência social. Então, se o seu filho, a sua filha precisa aprender a lidar com esse tipo de situação, ele só vai aprender se você ensinar, porque não é da nossa natureza respeitar o momento da minha mãe, respeitar o momento do meu pai. Ah, não, minha mãe vai ficar incomodada. Não, não é da natureza humana isso. Da natureza humana é você ir em busca do seu prazer. E você, o adolescente, ele vai buscar
principalmente diante de um período de vida ainda tão curto, com poucos conhecimentos ainda da vida, com pouca experiência, tudo para ele é possível. E se é possível para ele, ele tem claramente que é possível para todo mundo. E ele vai tentar buscar isso. Cabe a você, se você é capaz ou não, né, de permitir que esse momento de prazer dele se realize. Né? E em que circunstâncias isso pode se realizar. Porque é de acordo com essa situação que vocês vão conseguir conviver, né, de uma forma adequada. Agora, se eu não consigo, mas eu não consigo dizer não para o meu filho ou para minha filha, e aí eu digo sim quando eu queria dizer não, aí é conflito na certa, gente. Aí é você ter que lidar com uma situação que cada vez só vai ficar... Primeiro que você já vai chegar brigando, né? Você já vai chegar agredindo, você já vai chegar julgando. E, poxa, quando a gente chega assim, não tem conversa, né? Não tem, como é que diria? Não tem aconchego, né? Que consiga dar conta. Então, é importante que a gente tenha isso claro para a gente, né? Que a gente tenha isso claro e com essa lucidez a gente consiga conversar, negociar, colocar os nossos limites, o que é que a gente suporta, o que é que a gente não suporta. E se a gente suporta, bom para eles, bom para a gente. Se a gente não suporta, bom para eles também e bom para a gente também. Tudo depende da negociação que a gente fizer e da clareza e da espontaneidade com que a gente coloca os nossos princípios, os nossos limites, as nossas expectativas. Portanto, gente, conversar sobre sexualidade, falar de sexualidade, ter um conceito sobre ela, entender, saber o que se passa, vai facilitar e muito a gente poder ter esse tipo de conversa, né? Agora, se eu não consigo falar de sexualidade, se eu nunca conversei, vai ficar muito difícil. Porque na hora que meu filho precisar de mim ou a minha filha precisar de mim, nessas circunstâncias, eu não vou trazer para eles uma aprendizagem. Eu posso vir trazer para eles apenas uma proibição. E aí você já viu, né? Proibiu, as circunstâncias podem ficar bem difíceis. E isso não quer dizer que eu proibi, significa que meu filho ou minha filha não vão dormir com seus respectivos namorados. Não, eles vão acabar encontrando outros meios, como, por exemplo, ir dormir na casa do namorado ou ir dormir na casa da namorada. E aí, como a mãe da namorada, ou a mãe do namorado, ou o pai, enfim, são pessoas que acolhem, o que é que vai acabar acontecendo? Começa a ficar muito mais tempo na casa do namorado ou da namorada do que na sua casa. E aí, vai se distanciando, né? Vai se distanciando e você perde a oportunidade, né, de conviver mais com seu filho, de conviver mais com a sua filha. Então, a questão não é dizer não, a questão é você proibir. Você pode dizer não, mas você pode dizer não dizendo e sabendo e colocando quais são os seus limites e suas condições. Inclusive, dizer não significa que é não na minha casa, mas pode ser na casa do outro. Porque quando você diz isso, você está empurrando o seu filho, a sua filha, para a casa do namorado ou da namorada, né? Ou para ir para a casa dos amigos, né? E ficar cada vez mais distante de você. Então, gente, sei que essa é uma conversa um pouco, né, complexa e difícil, né, da gente lidar com ela, mas facilita muito quando a gente já conversa com eles sobre sexualidade, facilita muito quando você tem diálogo com seus filhos, facilita muito quando você sabe ouvir os seus filhos. Então, vamos lá, vamos conversar com eles, vamos estar junto, mas respeitando, né, a você mesma também, principalmente talvez, né? Respeite a você e entenda e respeite o seu filho. E diante desse respeito, construam uma relação que ninguém sai machucado dessa relação, que ambos possam sair dessa relação fortalecidos, né? Eu sei que não é uma tarefa simples, mas é possível.
Então, se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma ajuda, eu estou sempre por aqui, né? Tem aí os meus vídeos que eu estou sempre postando para vocês nas minhas redes sociais. E na próxima semana a gente tem o Pergunte para Lena. E nesse Pergunte para Lena, depois de vocês passarem a semana refletindo sobre tudo isso que a gente conversou hoje, vocês podem anotar aí as perguntas de vocês. Se vocês quiserem, manda pelo meu direct ou na próxima sexta-feira, às 13 horas, traz para cá e a gente então vai conversar, né, sobre essas questões que envolvem uma tomada de decisão como essa tão complexa, né? Então, na próxima semana, nós temos a live Pergunte para Lena, quando minha filha ou meu filho quer que o namorado ou a namorada durma em casa, e aí a gente vai conversar sobre essas questões que a gente conversou aqui agora, tá bom? Então, só recapitulando, e o que foi que a gente conversou até agora, né? A gente conversou sobre a complexidade, né, dessa decisão, sobre a complexidade que é tomar uma decisão, né, de permitir que a minha filha ou meu filho traga o seu namorado para dormir em casa, principalmente porque isso implica em a gente respeitar a sexualidade dos nossos filhos, respeitar a nossa sexualidade, os nossos princípios, né, as nossas expectativas e os nossos valores, né? Então, respeitar os nossos sentimentos, colocar os nossos limites, promover essa consciência moral nos nossos filhos, né? Entender que o desejo sexual, ele existe sim, ele está ali presente na adolescência, mas que também é preciso ensinar os nossos filhos a controlar esse desejo, também é importante que eles aprendam, né, a adequar o seu comportamento sexual a uma convivência onde não machuque ninguém, onde não violente ninguém, não é isso? E fazer uma negociação firme, fazer uma negociação colocando, né, aquilo que você espera, aquilo que você suporta, aquilo que você deseja e ouvindo do lado deles como eles se sentem, como eles são ou não capazes de cumprir com essa negociação que vocês estão estabelecendo, porque uma negociação, que é uma coisa bem importante, hein, gente? Uma negociação não só tem o lado da gente, tem o lado deles também. Então, coloque aquilo que você suporta, mas ouça também aquilo que eles não vão suportar. Então, e dentro disso, vocês então estabelecerem a partir dos seus valores e princípios o que vocês vão conseguir, de fato, decidir sobre essa situação. E uma vez decidido, seja firme, né? Seja lúcido, tome essa decisão, assine embaixo, né, dessa negociação, sabendo exatamente o que te espera e eles sabendo exatamente o que esperam dele. E sejam firmes com isso, porque só sendo firme é que a gente é respeitado. Se você coloca numa negociação determinados critérios, determinadas regras, e se essas regras forem burladas, como por exemplo o que aconteceu com essa garota da história, se essas regras são burladas e a gente simplesmente passa a mão na cabeça e aceita ainda outra provocação, ou aceita outro passo mais à frente, né, sem que a gente se sinta confortável para fazer isso, você vai estar se agredindo. E aí você começa a ficar desvalorizada perante o seu filho ou a sua filha. Eu sempre digo, vão colocar limites? Coloque os limites que você é capaz de cumprir. Se você não é capaz de cumprir, não coloque esse limite. Porque se você coloca um limite para fazer medo e depois você não dá conta, então você depois fica desmoralizada. E isso é tudo que não pode acontecer numa relação entre mães e filhos. Como eu disse, nós não somos amiguinhos, nós somos mães. E como mãe, a gente pode ser uma mãe que compreenda, que respeite, que entenda, que acolhe, mas nós temos a obrigação, né, de dar essa consciência moral. Nós temos a obrigação de ensinar aos nossos filhos, de colocar os limites, de fazê-los aprender a adequar as suas pulsões ao convívio social, né? A convivência em família. Portanto, nunca esqueçam que vocês têm esse papel. Essa é a sua responsabilidade como mãe, né? Ou como pai. E eles dependem de você. E, portanto, você é a responsável por eles.
Então, gente, essa é a fala de hoje, né? Dessa live aula de hoje. E nessa live de hoje eu trouxe, então, esse assunto do quando minha filha quer que o namorado durma em casa. Reflitam, tragam para mim na próxima semana, se alguém teve a oportunidade, né, de conversar com a sua filha ou com o seu filho sobre essa temática. Traga para mim na semana que vem as suas perguntas, ou manda pelo meu direct, enfim, conversa comigo, manda para mim que a gente... Na próxima sexta-feira, a gente destrincha bem direitinho cada uma das situações que vocês trouxerem aqui. Tá bom, gente? Obrigada aí pela participação de vocês e pela presença, né? Eu sei que esse não é um horário muito fácil, mas estamos aqui todas as sextas-feiras, às 13 horas. Um grande beijo para vocês e até a próxima sexta.